Olá, tudo bem? Aula de revisão para o ciclo 3, apostila número 1, frente 2, módulo 2. Vamos lá, nossa apresentação da aula. Sistemas de orientação e localização. Primeiro, lembrando da figura da rosa dos ventos, com os seus pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os pontos principais são os cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Esses pontos cardeais têm outros nomes que é importante que você lembre. O norte pode ser chamado de setentrional ou boreal, o sul, meridional ou austral, o leste, oriental ou nascente, e o oeste, ocidental ou poente. Acredite, você vai usar com frequência esses nomes, tá? Não pode esquecer, não. Entre os pontos cardeais estão os colaterais, entre o norte e o leste, nordeste, entre o leste e o sul, sudeste, entre o sul e o oeste, sudoeste, e entre o oeste e o norte, noroeste. E entre cada ponto cardeal e o colateral, há o subcolateral, como por exemplo este daqui, ó, entre o norte e o nordeste, nor-nordeste. Tá ok? Então isso é o básico aí para você começar a se localizar e a se orientar. Perfeito? Lembrando da divisão da superfície da Terra por uma linha no sentido horizontal, que é o Equador. O Equador divide a superfície da Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E uma outra linha na vertical, indo do Polo Norte até o Polo Sul, que é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano também divide a superfície da Terra em duas metades. Então, nós temos à direita aqui, ó, o hemisfério leste ou oriental, e à esquerda o hemisfério oeste ou ocidental. Paralelos e meridianos. Em um mapa mundi, como o que eu apresento agora neste momento para você, né, nós temos as linhas horizontais, são os paralelos, e as linhas verticais, os meridianos. Lembre dos paralelos mais importantes. A linha do Equador, 0 graus. Os dois trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, e os dois círculos polares, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Meridiano mais importante, passando por Londres, o meridiano de Greenwich. Perfeito? Muito bem. Seguindo adiante, né, aqui um desenho representativo desses paralelos e meridianos, lembrando do formato esferoidal que o planeta Terra tem. Tá? Então, os paralelos são círculos, obviamente paralelos um ao outro a partir da linha do Equador. E os meridianos, como gomos de uma laranja, indo do Polo Norte até o Polo Sul. Os paralelos servem para identificar, os principais paralelos servem para identificar, para delimitar as grandes zonas climáticas do planeta. Entre os dois trópicos, a zona tropical ou intertropical, a zona mais quente do planeta, entre os trópicos e os círculos polares, que aqui estão em verde, as duas zonas temperadas, zona temperada norte, zona temperada sul, e além dos círculos polares, aparecendo aqui em azul, né, as zonas glaciais, a zona glacial norte e a zona glacial sul. Veja aqui, dá para a gente conferir mais uma vez o eixo inclinado do planeta Terra, indo do Polo Norte até o Polo Sul. Perfeito? Tudo bem? Seguindo adiante, então, latitude e longitude. Primeiro, a latitude. O que é a latitude? É o ângulo formado entre a linha do Equador, o centro da Terra e o ponto que você quer determinar a posição. Isso é chamado, então, de ângulo de latitude. A partir do Equador, você pode estabelecer estes ângulos em direção ao norte, até chegar ao Polo Norte, e para o sul, até chegar ao Polo Sul. Perfeito? E a longitude, ou ângulo de longitude, é o ângulo formado, veja aqui, ó, meridiano de Greenwich, passando por Londres, o centro da Terra e o ponto que você quer definir a sua exata posição. Tá? Então, eu tenho aqui um ângulo, o ângulo de longitude.
ele pode ser um ângulo de até 180 graus para o oeste, até 180 graus para leste. Perfeito? Isso compõe o sistema de coordenadas geográficas. O sistema de coordenadas geográficas permite que você localize com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E para isso você vai se utilizar das latitudes e longitudes. Lembre, a partir dos slides anteriores, a latitude ela pode ser norte ou sul, a partir da linha do Equador. Ela é definida pelos paralelos e o valor máximo é 90. 90 graus para o norte, onde está o Polo Norte. 90 graus para o sul, onde está o Polo Sul. A longitude, ela pode ser leste ou oeste. É definida pelos meridianos e o valor máximo vai ser de 180 graus. 180 para leste, 180 para oeste. Aqui eu deixo para vocês um vídeo sugerido aí para você reforçar um pouco a questão de latitude e longitude. Perfeito? Bom, hora de treinamento, vamos determinar as coordenadas geográficas dos pontos abaixo. Aqui o ponto A, B, C, D e E. Lembre, quando você for determinar as coordenadas geográficas, primeiro, você vai determinar a latitude dada pela linha horizontal, o paralelo, e depois a longitude pela linha vertical, tá? Que é o meridiano. Então vejamos, olha, o ponto A, ele está na linha horizontal 90 graus. Agora perceba, ó, tá vendo essa linha horizontal aqui, ó, com o valor 0? É o Equador. Veja que o ponto A está para baixo do Equador, para o sul. Então é 90 graus sul. E a linha vertical vai dar a longitude. Linha vertical aqui, ó, está acompanhando 0 graus. Ele está exatamente no meridiano de Greenwich. 0 graus, você não define o hemisfério, fica apenas 0. Então, veja como é que fica aí para o ponto A, 90 graus sul, 0 graus. Lembre, o primeiro valor é a latitude, o segundo valor é a longitude. Vamos ver o ponto B. Linha horizontal, o paralelo dele, 60 graus, para cima da linha do Equador, portanto, para o norte. Linha vertical, o meridiano, vai definir a longitude, olha só. 135 graus à esquerda do meridiano de Greenwich, portanto, para oeste. Tá aí, ó. Ponto C. Linha horizontal, o paralelo que vai definir a latitude, 60 graus, só que para baixo da linha do Equador, portanto, para o sul. E a linha vertical, o meridiano que vai definir a longitude, 150 graus para a esquerda, para oeste. Veja aí, então, portanto, as coordenadas do ponto C. Veja que o ponto B e o ponto C, eles têm latitudes diferentes, hein? Cuidado! 60 graus para os dois, só que um para o norte e o outro para o sul. Agora vamos ao ponto D. Linha horizontal, o paralelo que vai definir a latitude. Tá vendo aqui, ó? 90 graus para cima da linha do Equador, portanto, 90 graus para o norte. Linha vertical, que vai definir a longitude, é este meridiano aqui, ó, 165 graus à direita, portanto, para leste. Tá aí. E o ponto E, né, para terminarmos este breve treinamento, olha só, turma, olha, linha horizontal, né, o paralelo sobre o ponto E, tá, que define a sua latitude, 45 graus para o norte. E a linha vertical, o meridiano, que vai definir a sua longitude, 60 graus para o oeste. Tá aí, portanto. Tá? Aqui eu te apresento os fusos horários. São faixas que se estendem desde o Polo Norte até o Polo Sul, com 15 graus de largura. No planeta Terra inteiro, nós vamos encontrar 24 fusos horários. Perceba, se você multiplicar 24 por 15, você vai ter um total de 360 graus, que representa o quê? Uma volta completa na superfície do planeta Terra. Tá? No planeta Terra inteiro são 24 fusos horários, correspondente às 24 horas do dia.
cada um deles com 15 graus de largura. E eles são definidos, teoricamente, pelos meridianos. Mas, nossa, o que acontece aqui, olha, veja, a maioria dos limites de fusos horários apresentam curvas. Eles não seguem rigidamente o meridiano. Por que que eles apresentam curvas? Porque são adaptações práticas, para se evitar de passar no meio de áreas habitadas e para respeitar, muitas vezes, divisas entre estados ou fronteiras entre países. Observe que esses limites, eles são linhas retilíneas, acompanhando os meridianos, apenas nos oceanos, né? Então, cada país, na verdade, faz as suas adaptações, né, por critérios internos, ok? Muito bem. Então, são 24 fusos horários. Lembre que um referencial internacional é o meridiano de Greenwich. Lembre que o Brasil está à esquerda, a oeste, portanto, o Brasil tem horários atrasados do meridiano de Greenwich. Nós temos 4 fusos horários no Brasil. Lembre-se que, quando você passa de um fuso horário para o outro, né, se deslocando para a direita, para leste, você vai aumentando 1 hora para cada fuso. E para a esquerda, o oposto. Vai diminuindo 1 hora para cada fuso. Correto? E aqui vamos te apresentar e te lembrar da linha internacional da data. Essa linha internacional da data, ela marca a mudança de data no calendário. Uma questão prática de estabelecer um local no planeta onde o novo dia começaria. E essa linha internacional da data, ela acompanha um meridiano de 180 graus. Ele está aqui, ó. Tá? Ou deste outro lado. Lembre que os 180 graus para leste vai coincidir com os 180 graus para oeste. Lembra do formato esferoidal do planeta, tá ok? E veja que a linha internacional da data, ela também faz o quê? Curvas, para não passar no meio de nenhuma ilha, de nenhuma área habitada. Perfeito? Ela define a mudança de data no calendário. Veja aqui como é que isso funciona. Aqui nós estamos, então, te apresentando de novo a linha internacional da data. Tá? Tá reconhecendo aqui, ó, América do Norte, aqui vem a América Central, né? Aqui está o México, Estados Unidos, Canadá, Alasca, aqui a Antártida, aqui a Austrália, estamos aqui na Oceania, aqui o continente asiático, perfeito? Aqui está a Rússia, aqui está o Japão, aqui está a China, o arquipélago da Indonésia, beleza? Tudo bem? E aqui está a linha internacional da data. Pois bem, se você estiver navegando, ou então uma viagem aérea, e você estiver se deslocando pelo Oceano Pacífico aqui, ó, ou sobre o Oceano Pacífico, no sentido da América para a Ásia, ao cruzar a linha internacional da data, você estaria avançando 24 horas no calendário. Por exemplo, você estaria passando do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Na prática, você estaria perdendo um dia, perdendo 24 horas. Mas, se você fizer o caminho oposto, tá? Aqui na região do Pacífico, seja por navegação marítima ou aérea, indo no sentido Ásia-América ou Oceania-América, você vai estar voltando no calendário 24 horas, como se você estivesse ganhando um dia inteiro para você aproveitar do jeito que você quiser. Perfeito? Aí como funciona, portanto, a linha internacional da data. Ilhas localizadas nesta região, apesar de geograficamente estarem muito próximas uma da outra, né, elas podem ter uma diferença de 24 horas. Basta que elas estejam em lados opostos aqui da linha internacional da data. Confere? Perfeito? E aí eu te deixo um vídeo, né, como sugestão, para você também aprofundar um pouquinho mais a questão dos fusos horários. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, turma. Então, aí nós estamos chegando ao final desta aula de revisão. Repetindo, ciclo 3, apostila 1, frente 2, módulo 2. Muito obrigado por me acompanhar.
Organize seus estudos, fique em casa nesta pandemia do coronavírus, até uma segunda ordem, e até a nossa próxima aula. Um abraço, até mais.